paz do Senhor Jesus a todos. Um final de dia maravilhoso. E que a graça e a paz do Senhor Jesus preencha todo o vazio da sua alma. E se sua alma não está vazia, está cheia dessa paz, que ela venha transbordar ao ponto de encher a vida daquele que está vazio. Então que essa noite seja uma noite de salvação, uma noite de transformação, reconciliação. Que a paz do Senhor Jesus Cristo te alcance aonde você estiver. Gostaria de deixar uma palavra essa noite que se encontra em Lucas capítulo 15, a partir do versos 11, do 11 ao 32. Ali fala de um pai e dois filhos, onde vivia juntos, unidos, trabalhando para o bem-estar da família. Mas a Bíblia não nos relata qual foi o verdadeiro sentido de um filho pedir a sua parte na herança e ir embora de casa. E eu imagino quanto foi dolorido para aquele pai ter que chamar um contador, fazer o contador colocar em valores, moeda daquela época, tudo o que aquele homem tinha, porque a parte daquele jovem foi pedido ainda em vida, a parte da herança. Eu vou fazer aqui uma divisão. Não quero dizer que ela está correta. Essa divisão é para a lógica. Eu só consigo entender ela através da lógica baseado na Sagrada Escritura. 100% dividido para 4, a mãe, o pai e os dois filhos. O filho pediu sua parte, 25%. O pai ficou com 75%. O pai, dá para entender que era um homem de negócio. O filho pegou a sua parte, não valorizando o estar em casa, o estar ao lado do seu pai e dos seus irmãos, enfim, em casa. E saiu para uma terra distante. E ali viveu uma vida pecaminosa. E quando o homem sai para uma vida pecaminosa, a primeira coisa que preenche o seu coração é a jogatina, é a prostituição, é a bebedice, são os vícios. Uma vida sem regra. Ele quer viver no limite. Mas todos que assim o fazem esquecem que dentro dele existe uma alma. E essa alma não veio de um Big Bang, de uma explosão nuclear. Essa alma teve um Criador. Esse corpo teve um Criador. As células teve um Criador. Tudo em nós teve um Criador. Nós fomos feitos com um propósito, ou para um propósito. Então o homem, por mais que viva longe do seu Criador,
sempre vai sentir saudade daquele que o criou. Conscientemente sabendo da verdade ou inconscientemente nunca tendo conhecido a verdade. Um dia eu estava ouvindo um pastor dar um testemunho e ele disse: quando eu me descuido da oração, eu entro na carne, eu fico irado, eu penso as coisas que um homem natural começa a pensar. Eu me deixo se levar pela ira, aí eu logo volto ao doce manto da oração. Encho minha casa, minha alma de louvores, de mensagens espirituais. E aí eu volto a viver uma vida espiritual. E é totalmente diferente daquela vida carnal que estava se apoderando de mim. Parece a história do filho pródigo, quando ele vivia uma vida perto do seu pai, uma vida tão maravilhosa, mas tem pessoas que só valorizam quando perde. Por mais que a vida fosse simples, não era o caso daquele rapaz. Mas por mais que a vida fosse simples, estava perto do pai, ao lado dos seus irmãos, alegria, água, alimento, roupa, calçado, felicidade com abundância. Mas ele sempre achou que lá fora tinha algo mais especial. E aquele filho pediu a parte da sua herança e foi embora. E como ele vivia uma vida pecaminosa lá fora, ele gastou todo o seu dinheiro. Some da sua vida os que se dizem amigo quando o dinheiro acaba, as mulheres, a vida de prostituição sem o dinheiro já não tem graça. A vida de bebedice sem dinheiro, ela termina. Para sustentar o vício, precisa do dinheiro. Tudo termina, tudo desmorona. Tudo vem abaixo. Aquele homem, quando se sentiu no fundo do poço, ele não conseguia mais, de forma alguma, pensar em outra coisa. Dinheiro já não tinha mais. Tentou ser trabalhador, foi cuidar dos porcos. Teve fome. Não tinha outro alimento. Senão ele teria comido outro alimento. O único alimento era comida de porco. E ele comeu. E quando ele estava comendo, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou da casa do pai e ele foi humilde. Porque havia uma luta sendo travada, uma luta muito grande ali sendo travada. O espírito do orgulho travou uma luta com ele, mas ele estava com fome. Ele comeu junto com os porcos e ele lembrou do seu pai. Ele lembrou da sua casa. Ele disse: ah, lá os jornaleiros comem melhor do que eu. Ah, lá os servos comem melhor do que eu. O que é que eu estou fazendo aqui? Quando ele não poderia mais manter a prostituição, a bebedice, a vida desregrada no pecado, quando ele não poderia mais manter a vida de vício, ele chegou no fundo do poço e ali junto com os porcos, ele lembrou do seu pai.
Ele poderia simplesmente dizer: não vou, meu pai não me quer. Eu não vou, eu já gastei toda a minha herança. Eu mostrei que toda aquela beleza da fazenda do meu pai nunca foi conquistada por causa dos meus esforços, por causa da minha capacidade, porque eu peguei 25% da minha parte e eu entrei em falência, eu quebrei, eu fui no fundo do poço. Eu fiquei mais pobre do que um jornaleiro da casa do meu pai, porque nem salário eu tenho. Talvez ele pensou tudo isso e mais um monte, um punhado de coisas. Quando aquele homem poderia ser orgulhoso e dizer: eu vou morrer aqui na sarjeta, aqui não está bom para mim. Eu estou vendo que aqui não está bom para mim. Eu vou morrer na sarjeta. Ele disse: não, eu vou me humilhar. Eu voltarei à casa do meu pai. Eu vou pedir para que eu não seja tratado mais como um filho, mas eu seja tratado apenas como um dos seus trabalhadores, como um dos seus jornaleiros, como um dos seus funcionários. Eu vou voltar, não interessa mais ter herança, eu só quero voltar, eu só quero trabalhar para o meu pai. Eu sei, em outras palavras, eu sei que ele é justo. Ele vai me dar um teto, ele vai me dar um prato de comida, ele vai me dar roupa, ele vai me tratar como um jornaleiro. Tem muitos pródigos que não conseguem mais voltar a casa, porque é orgulhoso. Tem muitos pródigos no mundo que não conseguem mais voltar a casa, porque deixa o orgulho o vencer. Ele mostra que é derrotado quando não consegue se humilhar, voltar e pedir perdão e começar tudo de novo e esquecer o passado. É difícil para o orgulho do homem, mas é fácil se ele clamar a Deus. E se ele clamar a Deus, Deus nos altos céus, sentado no seu trono, um coração contrito a Deus não rejeitará. É bíblico. Oh, glória. É bíblico, ele não rejeitará. Tem certas coisas que tocou profundamente o coração de Jesus. Uma mulher de Ciro Fenícia procurou Jesus e disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada, pai. Vai lá, manda uma palavra só. Vai lá, toca nela, faz algo. Uma palavra. Jesus olhou para ela sabendo que ela era de Ciro Fenícia. Olhou para aquela mulher e disse: não é justo eu tirar o pão da boca dos filhos da cachorrinho. Ela poderia ter olhado para Jesus e disse: eu, uma mãe, sofrendo com minha filha terrivelmente endemoniada. E o Senhor me fala isso. Dizem que o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de Deus humilhando. Quem clama por socorro. Quem está implorando por clemência.
que filho de Deus é o Senhor, soube que tu és o filho de Davi, segundo as profecias, arrogante desse jeito, deixe minha filha lá, deixe ela morrer. O único que eu tinha esperança é que era ti, Jesus, o chamado Nazareno. Diz que não pode tirar o alimento da boca dos filhos e dá para os cachorrinhos. Eu sou cachorrinho, minha filha é cachorrinho. O povo de Ciro Fenícia é cachorrinho. Oh, eu nunca vi um homem tão arrogante como ti. Mas ela, como aquele filho pródigo, venceu o espírito do orgulho. Ela foi buscar socorro. E alguém estava dizendo que ela, o povo dela e a filha dela, ela é cachorrinho. Ela olhou bem para Jesus e disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não precisa me dar um prato cheio, as migalhas são suficientes para minha filha ficar boa, para mim glorificar a ti. A humildade foi tão grande que Deus deu ordem para aquela mulher voltar para casa, porque a sua filha estava liberta. E eu sei que quando aquela mulher chegou em casa, a filha dela estava liberta, porque a chave da vitória para aquela mulher que estava desesperada era vencer o orgulho. E Jesus bateu na natureza daquela mulher. E aquela mulher lutou, foi uma luta. Não pense que as coisas são fáceis para ser conseguida. É luta, uma luta diária. Aquela mulher se humilhou, convenceu e tocou no coração de Jesus. E Jesus mandou aquela mulher voltar para casa. E quando aquela mulher voltou, a filha estava liberta. Porque Jesus garante a vitória para todos os humildes de coração. Você não consegue bater no filho quando você tem uma cinta ou uma vara na mão e você vai exemplar e você vai fazer aquilo que está recheado no livro de Provérbios. Não tirar a vara do seu filho. Quando ele é humilde, ele toca o seu coração. Às vezes, mesmo você dando umas varadas nele ou nela para exemplar, você se abraça e chora junto. Eu soube de muitos relatos de pai assim, porque o filho foi humilde, porque o filho admitiu o erro. Quando aquele filho estava voltando para casa, diz a Bíblia, ele voltou humilde. Só em ele ter voltado, ele tinha vencido o orgulho. Tem muitas pessoas que estão enfermas e a enfermidade não vai ser curada porque são pessoas orgulhosas. Porque tem muitas pessoas que não são felizes porque são orgulhosas, não sabem dar o perdão, não sabem pedir perdão. Mas hoje Deus delibera a bênção dos céus para todos os humildes, para todos aqueles que são humildes. Porque o Espírito de Deus
nessa noite está chamando todos os pródigos de volta para a sua casa. Quando aquele filho veio de longe, acredito eu, todo maltrapilho, todo fedido, cabelo a pentear, talvez com fome, talvez escorando uma coisa e outra, o pai correu e abraçou gostoso aquele filho. E a Bíblia diz que o pai devolveu, colocou um anel no seu dedo, o chamando de herdeiro outra vez. Não interessava para o pai, que não era mais dono de 100%, mas de 75%. Não interessava para o pai. O que interessava é que o filho da lama, do fundo do poço, ele venceu o orgulho e veio pedir perdão ao pai e alcançou o perdão. O pai colocou um anel no seu dedo, mandou matar aquele boi que estava sendo guardado para um momento especial, mandou colocar vestes naquele filho, calçar aquele filho, porque tinha uma festa maravilhosa acontecendo, não só aqui na terra, mas no reino dos céus. Porque diz o livro de Lucas que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Mas quando você estiver voltando para casa, o espírito da inveja e do orgulho irá cruzar o seu caminho mais uma vez. Mas lembre-se, o seu pai está de braços abertos a te esperar e vai colocar um anel de volta no seu dedo e não vai te questionar. Cadê os 25% da herança? Com quem gastasse? Não! A Bíblia diz que um filho se encheu de inveja e de orgulho, porque não queria mais aquele irmão de volta. E disse, olha, nunca foi dada uma festa grande como essa, um banquete grande como esse. O pai olhou para ele e disse, filho, tudo que é meu é teu. Mas vamos se alegrar com esse que estava morto e reviveu. Há uma alegria no reino dos céus para o pródigo que volta. Uma alegria muito grande. E houve festa naquele dia e naquela noite para dentro. Festa, muita bebida, muita comida, muita dança. Houve festa, porque alguém que tinha se perdido foi achado, alguém que estava morto reviveu. Uma alegria muito grande. As barreiras foram vencidas ali, porque alguém que estava morto reviveu, perdido foi achado. Pródigo, volta para a casa do pai. Eu lembrei quando anos atrás, o pastor Luiz Carlos, juntamente com um grupo, se não me falha a memória, da cidade de Catanduva, fizeram um teatro. E nesse teatro, pessoas maravilhosas reconciliaram com o Senhor Jesus Cristo. E numa dessas pessoas que vieram ao altar, veio um dos filhos do pastor Adail, que estava desviado, estava longe dos caminhos do Senhor. E naquela noite ele voltou, naquela noite ele reconciliou. Hoje é grande bênção
Ajuda ali seu pai na obra. O último encontro que eu fui ali em Bitinga, porque às vezes o horário do meu trabalho, os dias do meu trabalho não me deixa ir e às vezes não vou. Mas a última vez que eu estive lá, eu vi ele servindo ao Senhor. Depois de muitos anos que Deus usou os seus servos. E no meio daquele hino, e no meio daquele teatro ali, a voz do Senhor, porque ninguém pode limitar a Deus, a Jesus, a nada. Ninguém pode dizer, nunca me desse uma festa dessa, nunca matasse um cevado para mim. Nada e ninguém pode atrapalhar a voz do Senhor. Eu acredito quão alegre ficou o pastor ao ver o seu filho voltando à casa do pai. O quão alegre ficou sua mãe, quão alegre ficou a igreja, quão alegre ficou os seus irmãos. Deus estava chamando. Quando Deus quer entregar um recado, quando Deus quer entregar uma mensagem, Ele entrega através de um louvor, através de uma oração, através de uma mensagem, através de uma profecia, através de uma visão. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Aleluia. Lembro de mim um pastor. Lembro-me de um pastor. Eu não sei o seu nome. E nem sei qual foi o seu pecado. Mas só sei que ele estava longe dos caminhos do Senhor. Mas ele tinha saudade. A sua família inteirinha tinha parado também de frequentar a igreja, os cultos, porque aquele homem não era apenas o chefe da família, aquele homem era o pastor da família. E quando ele parou, todos pararam. Eu não quero que isso seja exemplo a nível nacional e internacional, porque a salvação é individual, mas aquela família parou quando o pastor parou. Aqui na minha cidade eu conheci um pastor assim, quando ele estava caminhando toda a sua família, a família dele ao todo, todos são mais ou menos de 15 a 20 pessoas, quando o pastor parou uma época, todos pararam. Eu conheci um pastor assim. Mas não é esse o pastor do exemplo. Esse pastor, que eu comecei a falar dele, do testemunho dele, eu não o conheci. Eu conheci um pastor semelhante. E esse pastor, o Espírito Santo de Deus o começava a chamar ele de volta para a fileira dos santos, para aqueles que queriam ser salvos. E esse pastor sofreu um acidente depois de muitos anos. Ele tinha dentro dele aquela saudade da igreja, saudade de ouvir um bom pregador, um bom coral, uma boa dupla, um solo, um hino solo, hino da harpa, hino do cantor cristão, hino avulso, como é conhecido. Ele tinha saudade de tudo isso. E um dia ele sofreu um acidente e estava no hospital. Quando ele estava no hospital, no leito de dor,
Ele disse que ouviu uma voz. Eu não sei o nome daquele pastor, mas eu vou chamar aquele pastor de Baltazar. Ele disse que ouviu uma voz. E a voz vinha no meio de um vento. E o vento soprou dentro daquele quarto. E aquele vento soprando, ele ouviu uma voz que dizia: vem, Baltazar, a ti te chamo. Hoje eu te chamo. E ele começou a chorar e lembrar dos tempos maravilhosos que passou na presença do Senhor, na casa do Senhor. E ele começou a chorar e o Espírito Santo de Deus fez com que ele falasse em língua, renovou ele em línguas e ele começou a falar em mistério com Deus e começou a falar naquele leito de dor e começou a falar e a sua família chegou bem na hora que ele estava falando e chorando, e a família começou a se abraçar com ele, porque sabia do mistério. Deus estava chamando ele outra vez. Ele era um pródigo, mas que o pai estava chamando outra vez para a sua casa. Porque o pai não esquece de ninguém. As ovelhas estão contadas, e nenhuma se perderão. Aleluia! Glória a Deus! E se faltar alguma, o bom pastor vai buscar. Está escrito. E ele chorando, e toda a sua família ali do lado, ele disse: chame o pastor. Eu quero me reconciliar. E ligaram para o pastor e falaram o que estava acontecendo. E o pastor já entrou ali no quarto cantando um hino espiritual. E a graça e a glória de Deus caiu naquele lugar. E foi grande o poder de Deus naquele lugar. Ele disse: eu quero me reconciliar. E um por um da sua família foi falando: eu também quero reconciliar, porque a glória e a graça de Deus ali no quarto foi grande. E enfermeiros e médicos sentiram a presença de Deus e encheram, se aglomeraram na porta daquele quarto. O corredor estava cheio. E pessoas aceitando Jesus. Porque a presença de Jesus pode curar o enfermo. A presença de Jesus pode renovar o que está frio. A presença de Jesus pode reconciliar. A presença de Jesus. E o pródigo, antes de voltar, Jesus visita ele, dizendo para o pastor: receba, porque eu já tenho visitado. O pastor disse: irmão, eu vou fazer a oração aqui, para que o irmão seja recebido nos altos céus, como um servo de Deus ligado na terra, ligado nos céus. Como está escrito no livro de Mateus. Mas a presença de Deus aqui, o irmão falar em línguas, Deus já te recebeu. Mas vamos fazer aquilo que está escrito. E todos ajoelharam. E a presença de Deus caiu naquele lugar mais uma vez. Mas não pense que o chamado de Deus são para todos. Porque eu conheci um pastor também, que usava de engano dentro da igreja. E ele morreu. Esse é do estado do Rio de Janeiro. Ele morreu chorando, lembrando os pecados que tinha cometido. Quando
todas aquelas pessoas chegavam ali e ele tinha cometido injustiça com um, injustiça com outro, ele chorava. E quando alguém disse para que ele invocasse o nome do Senhor mais uma vez na vida dele, porque batizado no nome do Senhor Jesus ele já era, mas invocasse ali através de uma oração, e ele partiu para a eternidade sem invocar o nome do Senhor. O chamado do Senhor não é para todos. Mas se você, pródigo, está sentindo o chamado do Senhor, tem derramado as suas lágrimas e sentido saudade da igreja, não interessa o teu pecado, Jesus está te chamando mais uma vez. Vem, pródigo, vem! Aleluia! Glória a Deus! Esses dias eu vi um testemunho maravilhoso de um filho que também saiu de casa, como aquele filho da Bíblia, e gastou tudo no prostíbulo, e usou drogas, e bebeu todas as bebidas que teve vontade, e o seu nome ficou estampado no jornal. Ele entrou para o mundo do crime, e o seu nome saía constantemente nas rádios, nas televisões, nos canais de televisões. E ele sabia que lá no interior do seu pai morava. O seu pai sabia que ele era um bandido. E quando esse jovem também chegou no fundo do poço, ele mandou uma carta para o seu pai. Eu vi esse testemunho esses dias e a minha alma se encheu de alegria. Ele mandou uma carta para o seu pai dizendo: Pai, eu sei que o que eu fiz matei minha família de vergonha. Sei que não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas eu gostaria, Pai, que o Senhor me perdoasse. Eu gostaria, Pai, que o Senhor me perdoasse. Eu gostaria de tocar no Senhor mais uma vez, na minha mãe, nos meus irmãos. Eu tenho vergonha e medo também de ser rejeitado. Essa carta, quando ela chegar em suas mãos, eu vou contar os dias que essa carta chega em suas mãos. Quando ela chegar em suas mãos, eu vou pegar um trem e vou passar de frente à fazenda onde eu morava. Pai, se o Senhor me perdoar, me dê um sinal. Põe um lençol branco pendurado numa árvore. E o do trem eu vou olhar. Se eu enxergar uma árvore com um lençol branco, uma toalha branca, um pano branco, qualquer coisa, eu entendi que o Senhor me perdoou. Se eu olhar e eu não ver, eu sigo com o trem e vou embora. Entendendo que eu fui o único culpado da situação da vida que eu estou levando. Mas eu queria o seu perdão. Eu queria começar tudo de novo. O Senhor me perdoando ou não, eu vou pegar o trem e vou passar de frente à fazenda. Eu vou sentar de costa no banco, que fica de costa para a fazenda. E vou levantar só quando eu entender que chegou na frente da fazenda e eu quero olhar e ver a sua resposta.
E aquele jovem pegou aquele trem naquela estação e viajou por horas. Dormia, acordava, olhava. Estava longe ainda da fazenda. Passava pelo cochilo, levantava outra vez. Estava longe daquela fazenda. Até que ele percebeu que foi se aproximando. Foi para se aproximando. E ele sentado de costa para a fazenda, no banco do vagão daquele trem. E ele ficou pensando, se meu pai perdoar, eu desço correndo e abraço gostoso meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E se ele não perdoar, eu sigo com esse trem e só desço na última estação. E de lá só Deus sabe de mim, o que vai ser da minha vida. E quando foi se aproximando da fazenda, ele teve medo de olhar para trás. Ele teve medo de levantar e olhar para trás. Ele teve medo da rejeição, porque o seu nome estava constantemente na televisão, nos canais de televisão, nas rádios, nos jornais. Ele sabia que era vergonhoso, mas ele travou uma luta tremenda ali com orgulho e venceu. E quando foi passando de frente àquela fazenda, ele levantou de costa e disse, eu não vou ter coragem de olhar. Eu vou deixar o trem passar e ir embora. Eu sei que o que eu fiz foi terrível, foi vergonhoso. E ele olhou para trás. Quando ele percebia que ou ele olhava, ou ele passava da fazenda do seu pai, sem saber qual foi a resposta, ele olhou para trás e ele teve uma grande surpresa. Não tinha um lençol, não tinha uma toalha, não tinha um lenço pendurado na árvore. Mas ele teve uma grande surpresa. Todas as árvores da fazenda tinham lençol branco pendurado. E o seu velho pai, e a sua velha mãe, os seus irmãos, estavam ali à espera deles. E mal o trem parou na estação, ele pulou e correu. Apenas com uma mochilinha, com poucas roupas ali, ele correu e abraçou o seu pai e disse, pai, perdoe o que eu fiz, a vida, pai, pecaminosa que eu levei, a vergonha que eu fiz vocês passarem. O seu pai não falava nada, só chorava, abraçando o seu filho, chorando, a sua mãe também, os seus irmãos também. E ele olhou no fundo dos olhos do seu filho e disse, não precisa dizer nada para você. As árvores, com os lençóis, as toalhas, os lenços brancos que tinha na nossa casa, já diz tudo. E abraçou o seu filho gostoso, porque o seu filho voltou para casa, aos braços do pai, estava são e salvo da AIDS, da bala perdida, do acerto no tráfico, do homem mau. O seu filho estava de volta ao braço do pai. E a sua família o abraçou gostoso. Pródigo, Cristo te chama. Vem! Ele te chama. Volta. O teu pai está chamando mais uma vez. Pela fé estou te dizendo. Volta aos braços do pai. Ajoelha-te. Ajoelha-te de frente ao altar. O teu pai te chama. Vem. Pródigo, vem já. O teu pai te chama. Deus te abençoe. Um homem tinha 2 filhos. Um dia, o mais moço procurou o pai. Tinha um pedido a fazer.
tem certeza que é isso mesmo que queres, meu filho? Sim, meu pai. Mas o que te falta aqui em nossa casa? Chegou a minha hora. Eu quero viajar, conhecer novos lugares e pessoas diferentes, ter novas experiências. Nossa quinta é pequena demais para os meus sonhos. E eu não sou como meu irmão. Meu pai, dá minha parte da herança que me cabe, para que eu possa partir. Se é assim que queres, assim farei. O mestre veio e anunciou parábolas pro povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, 2 filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu-lhe herança e partiu, rumou pra longe e entre deleites seus bens desperdiçou. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Na casa do pai há pão sobrando e eu pereço de dor. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei, faz-me um servo de ti. O jovem pôs-se a caminhar e ainda distante do seu lar, o pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Correu ao filho e o beijou jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alparcas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou, meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado, meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei, faz-me um servo de ti. Pai, meu pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel em seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também um novilho bem gordo. Matai-o, para comermos e festejarmos. Pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. Vá, depressa! Vem, vem.